digamos assim, os presentes, muitas vezes, as crianças, né, quando o pai fala, o Natal, o aniversário, Dia das Crianças, tal, a criança, eu quero um celular. Muitas vezes porque a criança é esponja, né? Uhum, Ela se espelha nos pais e ela quer também fazer o que os pais estão fazendo. Então, eu quero um celular. E para uhum, mim, brinquedo de criança é bola, é skate, é casinha, enfim, é boneca, se uhum. for menina, se for, enfim. Então, o que vocês teriam assim para falar, muitas vezes, para os pais que queiram agora está chegando Natal, tal, puxa vida, eu assisti, eu vi que isso daí é tão prejudicial para o meu filho, o que eu posso fazer com que, ou na hora de comprar, ou até argumentar com a criança depois, para que essa criança não fique emburrada, ou fique, sabe, com birrinha, tal. Como fazê-lo? Se os três puderem responder, eu agradeço. Uhum, uhum. Ô, Marici, eu acredito que a criança naturalmente vai ficar emburrada por um período, né? Não tem como, até porque ela vai olhar para todos os amiguinhos que têm o smartphone, que tem o tablet, que tem o videogame, então é inevitável, né? Mas é como o doutor Cristiano falou, nós somos os pais, né? Nós ditamos as regras, né? Não se trata de autoritarismo, sim de diálogo e mostrar, né? E eu acredito que para exemplificar isso que você está falando, é colocar como exemplo o Bill Gates, que foi dar smartphone para os filhos com 14 anos, é colocar a fala do Steve Jobs, que quando lançou o iPad, foi questionado pelo repórter lá do New York Times, que os filhos dele deveriam ter amado a novidade, e ele falou, não, em casa não permito que os meus filhos usem a tecnologia. Então, eu acho que isso basta, né? Se eles que são lá os desenvolvedores, que sabem exatamente o que eles têm em mãos, não dão para os seus filhos, né? Eu tenho até uma fala que eu coloco aqui no livro do Chris Anderson, que é lá um dos gurus lá do Vale do Silício, né, que ele fala que para ele essa tecnologia que nós temos hoje, fala dele, né, abre aspas, na escala entre doces e crack está mais para o crack, né, fecha aspas. Então, eu acredito que pautado no diálogo, mostrar a birra é inevitável, vai ter, na minha opinião, mas eu acredito que os pais têm que fazer valer a sua autoridade, né, e procurar daí suprir isso, como o doutor Cristiano falou, com a presença, com o diálogo, com o olho no olho e proporcionar outras atividades, né? Leva o filho para fazer um karatê, para fazer uma natação, para uma escolinha de futebol, enfim, procurar daí alternativas que com certeza existem, né? Perfeito. O grande ponto que a gente observa, principalmente quando nós estamos atendendo esses pacientes, sejam eles crianças, pré-adolescentes, né, que já começam a conseguir articular, são mais organizadas, é muito curioso quando essas crianças elas são levadas para tratamento e elas já têm uma percepção, elas vão dizer assim, né, quando os pais começam a interferir e tentar organizar, eles dizem assim, mas espera um pouquinho, vocês nunca falaram nada, de nada, agora vocês querem falar do uso da tecnologia? Então é como se fosse um lamento, uma reclamação do tipo, eu nunca tive a atenção que eu merecia. Obviamente que eles não vão conseguir ter essa clareza, mas a gente que é profissional da saúde e do comportamento humano entende que, na verdade, no fundo, a criança acaba tendo, o pré-adolescente acaba tendo muitas vezes, nestes grupos, aquilo que ele não consegue na vida real. Cristiano, mas se a gente está falando aí de uma família que ela é minimamente estruturada, pode existir casos onde... Pode, claro que pode existir. Nada é uma regra fixa, mas o que a gente entende é que se nós não tivermos aí uma boa família, ou caso tenhamos uma família minimamente estruturada, talvez esse jovem tenha eu diria assim, nem uma baixa autoestima, ele teria uma autoestima negativa. Ele se acha obeso, ele tem fobia social, ele tem o rosto cheio de acne. Então, vamos dizer assim, as telas, elas servem de mediador ou de um amortecedor dessa realidade que para o indivíduo seria muito difícil. Então, o que a gente entende é que esse processo de melhora, na verdade, ele envolve, sim, claro, né, os pacientes, sejam eles na idade que eles tenham, mas também o entorno, o cônjuge, a família, o irmão, porque nós entendemos que ninguém adoece sozinho. Na saúde mental existe um conceito que a gente chama de PI, que é o paciente identificado. Então, na sala de aula existe algum aluno que vai ser que vai sofrer bullying, é o perseguido, é o paciente identificado. Dentro de uma escola tem um professor que ninguém gosta, dentro de um município tem aquele funcionário, dentro da cidade, dentro do país, então a família sempre vai ter o elemento, né, a ovelha negra, então é assim que funciona. Na verdade, essas pessoas se tornam apenas
vamos chamar assim, depositários fantasiosos do esquema estrutural que ele não está funcionando bem. Perfeito. Eu acho que, só para complementar assim, rapidamente, né, nós vivemos um período bastante complexo, né, onde muitas vezes os pais, por exemplo, eles não sabem como lidar com os filhos. Não estou falando nem de birra, TOD e etc., né? É no sentido realmente de... Muitos pais, na verdade, enfrentaram isso no período de pandemia, né? Poxa, e agora? O que eu faço com essa criança? Bom, né, se eu sou pai, sou mãe, eu preciso saber o que fazer com o meu próprio filho. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque um ponto muito curioso é que os adultos têm dito que as crianças não sabem brincar. Mas, ao não saberem brincar, quem precisa ensiná-las a brincar são os próprios adultos. Ou seja, trazendo brincadeiras antigas ou brincadeiras novas e trazendo momentos que sejam de afeto, de prazer, de realização, de estar com o pai, estar com a mãe. Tem essa frase tão clichê, né, que é mais olho no olho, menos olho na tela, mais olho no olho. Então, assim, a lógica do vício comportamental tecnológico, né, porque muito se fala em dependência e em vício, mas a gente precisa saber que é um vício comportamental tecnológico, como os autores têm então denominado. Ele não tem ele não recebe o mesmo tom de visibilidade que outros vícios ilícitos acarretam para a vida do indivíduo, né? Se eu passo a usar crack, se eu passo a usar álcool, se eu sou adolescente, passo a usar maconha. O vício comportamental tecnológico, a famosa dependência tecnológica, ela demora mais a aparecer, até que os pais percebam. Então, na verdade, o pai e a mãe, antes de responder essa criança para o filho, por que dar ou não o celular, são eles que precisam mostrar um comportamento adequado dentro de casa, né? Onde eles não passam o tempo todo mexendo no próprio aparelho, onde eles, né, se permitem compartilhar de momentos familiares prazerosos e que isso sirva de exemplo para os filhos. Porque é essa essência do humano que nós estamos perdendo, né? E quando ela é perdida, automaticamente pais e filhos recorrem às telas. É um escape, né? Exatamente. Ela quer assistir também, Cristiano. Quer Então, assistir. Essa é complicada. A Janete Fournier comentou, mas existe pressão até das escolas para uso celular. Ela comenta que a filha de 11 anos, né, que não tem celular, mas que ano que vem já vai permitir na escola. Então, realmente, né, nas escolas também tem em alguns países, eu creio, me corrija se eu estiver errada, na Finlândia tem algumas escolas que eles não permitem internet, algumas escolas na Itália, e também agora vem a questão do metaverso, né? Aprendizagem e tal. Então eu vejo assim que parece que está fechando mais o cerco, né? As crianças elas vão ficar muito mais robotizadas do que, quer dizer, eles estão sequestrando essa atenção, essa infância, essa vida, muito mais do que a gente está percebendo, né? Porque vem aos poucos com outra coisa. Eu acho que o Igor, de repente, essa questão do metaverso, ele... Tem uma questão, né, Marice, bem interessante sobre isso, que é, por exemplo, a própria Finlândia, né, já há um bom tempo trabalha com um conceito, né, que é de alfabetização midiática informacional, que é justamente para trabalhar todas essas questões, né, principalmente de fake news. Logo que a Finlândia se deu conta, né, de que a internet tomou corpo e que as fake news estavam ocupando um espaço e polarizando questões políticas e religiosas, logo se entrou com essa estratégia, né, de uma educação que é de alfabetização midiática informacional. Mas a gente precisa lembrar também que a própria Unesco tem um documento chamado Diretrizes para a Aprendizagem Móvel, onde consta lá em uma das diretrizes que um dos objetivos é o quê? Tratar
abordar de forma consciente, ou seja, saudável, o uso de telas, né, de tecnologias digitais no contexto educacional. Então, quando a gente fala em cidadania digital, a gente precisa que isso ocorra dentro da formação das crianças, para que nós, de fato, tenhamos aí alguém que está em múltiplos espaços digitais, mas que tem uma postura minimamente ética ao estar num contexto digital. Lembrando aqui que criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional punido, né, por multa em valor ou então punido por prestação de serviço em local público. Então, quando a gente entra com aquele essa frase clichê também, internet é terra de ninguém, não é bem assim que a coisa funciona. E os pais também não sabem disso. Agora, a gente precisa, sim, ter esse olhar, que é um olhar de formação das crianças e dos adolescentes em relação ao que elas fazem. A lógica do metaverso, só para encerrar minha fala, a lógica do metaverso, ela não é visando o bem do cidadão, desse cidadão analógico ou digital. A lógica do metaverso é pensar em a comercialização de serviços e produtos de uma forma mais ágil, mais dinâmica, dentro dessa sociedade da informação. Né? Então, a gente precisa ter bem claro essa questão do metaverso. Contudo, nós temos visto que o metaverso anunciado pelo Mark Zuckerberg não engatou, né, como se diz informalmente, nessa lógica. Por quê? Primeiro, que precisa boa banda de internet. Segundo, que precisa um computador bom, de boa qualidade, né, um desempenho de hardware. Terceiro, se precisa de um óculos que custa R$3.500. Então, há uma série de aspectos que inviabilizam no momento atual. Mas lembrando, né, obviamente que no futuro próximo, se não no metaverso, né, em outros espaços digitais, nós estaremos cada vez mais imersos. E eu acho que é importante deixar aqui também para quem está nos assistindo que nós transitamos de um conceito que era cybercultura ou cibercultura, lá do Pierre Levy, já para uma cultura digital. E há diferença entre uma cybercultura de estar diante da máquina, imerso via site, do que uma cultura digital. Exemplo, outro dia eu vi um pequeno vídeo de um menino que perguntava para a Alexa. Ele estava na mesa da cozinha de casa, fazendo um tema de matemática, e a mãe grita ao longe, né? Ah, pronto, teu tema, tua tarefa. E ele vai até a Alexa e, num tom de cochicho, ele diz: Alexa, quanto é 5 mais 5? Aí ela responde baixinho também: é 10. E ele vai lá e corre a nota no caderno. Quer dizer, a cultura digital vem transformando não só a nossa psique, como os nossos corpos, mas o modo como nós interagimos com os não humanos. E isso é algo bastante importante, né? Doutor Cristiano, que é... Sim. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que eles estão criando aí uma ideia de metaverso. Isso não vai sair do papel, isso já está falido. Né? Mas é tão curioso isso, eu fico vendo. Começou-se a falar de metaverso, isso ganhou aí as mídias, então todo mundo falando de metaverso. Aqui em São Paulo abriu um curso, né? Como trabalhar marketing no metaverso. Então parece assim que já tem metaverso, já surgiram especialistas, então é curioso todo lugar. Como existem, na verdade, talvez a palavra não sejam oportunistas, mas o quanto que as pessoas elas apostam que tudo que aparece, né, na internet é uma aposta fechada, né? Apareceu e não é assim. Então, eu entendo, claro, que obviamente essas tecnologias elas estão aparecendo, vindo, criando uma nova tendência, determinando novos comportamentos, mas nem tudo ficará, né? É somente o tempo que eu acho que vai de uma maneira ou de outra organizar. Né? Perfeito. Então, por isso que esse encontro e outras iniciativas como o Reconnect, como os livros lançados, como essa especialização em dependência tecnológica, né, só vem a corroborar para que as pessoas elas entendam e saibam do uso saudável e adequado da tecnologia. Porque, na verdade, nós estamos em prol da tecnologia. A tecnologia, ela nos contém, né?
É gente que tem que dominar a tecnologia. Quando eu não quero, eu lembro do Cristiano falando, não, eu deixo meu celular virado para que eu não pare de fazer o que eu estou fazendo e depois eu olho. Então, são simples dicas, na verdade, eu faço até hoje. Porque muitas vezes é o start, né, que você tem de uma pessoa e você começa a fazer. Então, isso eu acredito e espero que muitas pessoas, vendo aqui esse encontro e muitas outras iniciativas, começam também a ter esses starts emocionais, mentais e práticos na sua família, com seus filhos, para que todos possam ter uma vida mais feliz, saudável e viver plenamente, né? Porque a gente não vive, na verdade, quando a gente está ali dependendo de uma tela, para você ter uma emoção, né? Então, eu agradeço assim, de coração, foi ótimo, adoro falar, nossa, vocês são pérolas. E eu gostaria de uma frase de cada um de vocês, assim, para as pessoas que estão nos assistindo ou que no futuro vir assistir, assim, alguma coisa que, digamos, para tocar, olha, cuide, olhe mais para o teu filho, enfim. Doutor Cristiano. É uma recomendação que eu costumo dar nas minhas aulas. Eu costumo dizer assim, daqui a uns 20 anos lá na frente, as pessoas vão olhar para trás e vão se perguntar, meu Deus, como eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Como que deixaram as telas nas mãos das crianças, como que deixaram as telas determinar opiniões políticas, como que deixaram as telas serem as melhores propagadores da ciência. Então, eu acho que o pedágio que nós vamos pagar ainda, ele é muito alto, E um pesquisador, ele costuma dizer que a internet de hoje, ela se aproxima muito à realidade que se vivia na Idade Média, onde tudo que era colocado era tido como verdade, como demônios, como bruxas, possessões, e todo mundo acreditava. Então, essa perspectiva de você poder compartilhar o que você pensa, por um lado, era muito boa, porque ela dá voz àqueles que são mais excluídos, mas, por outro lado, ela não filtra e ela não equilibra, podendo gerar, então, problemas muito sérios. Então, acho que concluindo tudo isso que está sendo feito, esse evento, essa mesa, ela tem como objetivo, na verdade, colocar o assunto sobre a mesa. Vamos conversar a respeito. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, que vai criando uma massa crítica para que as novas gerações e outros profissionais possam, de uma maneira ou de outra, desenvolver uma postura que seja mais razoável. Perfeito. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Igor. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante que diz assim, se você olha demais para o abismo olha para você, né? Então eu acho que nós temos que olhar para o tipo de conteúdo que nós consumimos para não sermos consumidos pelo próprio conteúdo, né? E aí tem uma frase, até peguei aqui porque estava na mesa, do livro da Nação Dopamina, da doutora Anna Lemp, né? Que ela diz o seguinte, que se você ainda não descobriu a sua droga predileta, cuidado, porque ela está no próximo site que você pode acessar. Né? Então, é algo muito interessante que nós tenhamos cuidado com o que de fato nós consumimos, né? Porque isso acaba nos consumindo do ponto de vista emocional. E é aí que surge a ansiedade, é aí que surge a tristeza, surge a depressão, né? Surge a automutilação e tantos outros malefícios que nós sabemos que surgem dentro, principalmente da infância e da adolescência, onde toda a questão do controle inibitório, né, das funções executivas, das competências socioemocionais não estão bem desenvolvidas. Então, acho que a mensagem é atenção, né? Cuidado com aquilo que você consome para não ser consumido. Sim. Obrigada, Igor. Ítalo, por favor. Então, para encerrar, gostaria de pontuar aqui uma frase do Albert Einstein, na verdade, duas frases que estão aqui no contexto do meu livro, que é: a palavra progresso não terá sentido nenhum enquanto houver crianças infelizes. E um recado aí para todos os pais que estão nos assistindo, que vêm nos assistir, que sejam os adultos, seja para o seu filho o adulto que você queria ter por perto quando você era criança. Então, essa é uma reflexão aí que eu deixo. Maravilha.
Obrigada pelo tempo que vocês estiveram aqui, que comentaram, né, que o nosso principal ativo é o tempo. Então, esse tempo, eu agradeço o tempo que vocês estiveram, divulgando, informando, levando conhecimento sobre essa temática tão relevante, né, que, como o Dr. Cristiano falou, que hoje pode ser que outros leem, escutem e vejam, e não dão importância, né, mas os filhos estão ali, estão tendo vários déficits, né, e eles pensam que é normal, isso acontece e tal. Não, não é normal. Então, que possam olhar, né, e pegar isso e introspectar na vida, né, familiar, ali na educação do filho, que eu vejo que vem só a ficar melhor, né? Então, eu agradeço muito vocês. Tá? Obrigado. Gratidão. Obrigado. Um abraço grande, um abraço para todos. Ítalo, Tchau. querido, abraço, Igor, Marici, muito obrigado, um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.